Desde o princípio, Deus revelou seu plano perfeito para a humanidade, culminando na promessa de um novo céu e uma nova terra. Após 7 dispensações da obra de Deus para resgatar a humanidade, chegará a eternidade, que é o estado definitivo onde Deus habitará para sempre com seu povo. E nesse vídeo eu quero dar continuidade sobre a vida na eternidade. Então eu vou estar falando sobre os versículos, as referências mais importantes que a Bíblia nos oferece sobre esse momento tão especial. Então vamos lá. A promessa de um novo céu e uma nova terra. Como que isso é revelado na Bíblia? Nós identificamos isso através dos profetas e também dos apóstolos de Cristo. Isaías 65:17 diz assim: porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Isso não é tão difícil de entender. Por quê? Porque quando nós estamos vivendo um momento de muito prazer, de muita satisfação na nossa vida hoje, é comum esquecermos das coisas ruins. Porque aquele estado de alegria é tão bom e nós estamos tão empenhados em viver aquilo que raramente vêm as lembranças ruins, né? Agora, as lembranças ruins, elas permeiam a nossa vida quando nós não estamos tão satisfeitos com a vida que nós vivemos no presente. E principalmente quando nós não temos esperança de um futuro, né? Então, assim, eu acredito que nós não vamos ficar alienados, mas é no sentido de que essas lembranças, elas não vão ter mais sentido para nós, porque vamos estar vivendo uma fase de extrema alegria com a presença de Deus. Para que lembrar das coisas antigas, não é mesmo? A herança dos justos. A palavra do Senhor diz que os santos do Senhor viverão numa plenitude de comunhão com Deus e desfrutarão da terra prometida. Mateus 5,5 diz: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, aqui o Senhor está dizendo sobre um comportamento. O comportamento dos servos do Senhor precisa ter uma característica muito importante, que é a mansidão. A mansidão é uma característica que mostra, que revela se você realmente é um verdadeiro cristão. E a mansidão, ela está presente em qualquer temperamento. Não tem essa de ser o colérico, de ser o fleumático, de ser o sanguíneo, o melancólico. Os 4 temperamentos, como o homem classifica, né? Todos eles podem ter a mansidão. Então, isso precisa ficar bem claro. A mansidão fala de um controle. Todos os temperamentos, eles devem ser controláveis. Então, a mansidão é uma característica importante. Você vê logo um cristão através do quê? Da mansidão. Esse eu acredito que seja um dos primeiros frutos para ver se somos realmente cristãos. Hebreus 11, versículos 10 e 16 diz: porque ele espera a cidade que tem os fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Mas agora aspiram uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. O próprio Cristo disse que aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Então você vê a importância que Cristo dá através de uma atitude nossa, né, de confessá-lo publicamente, que ele nos ama e que pertencemos a ele. A plenitude da comunhão com Deus, né? Então, nós temos a referência aqui em Apocalipse 21 e Apocalipse 22, que começa a descrever o aspecto físico desse momento, né? Dessa nova terra. Então, diz assim: e ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis o tabernáculo de Deus com os homens, e com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, mais uma promessa do Senhor. Ele vai aniquilar qualquer sofrimento. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor,
Olha o que o Senhor vai estar eliminando também. Porque já as primeiras coisas são passadas. Isso não faz parte da realidade na eternidade. Tudo isso que eu citei aqui. E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que eu faço nova todas as coisas. Você pode imaginar isso? Deus fazendo tudo novo. Apocalipse 22, versículos 1 e 3, diz assim: Mostrou-me um rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. Então, mais uma coisa, lá na eternidade não vai haver essa coisa de mandar praga para as pessoas. Não tem isso. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e seus servos o servirão. Porque não vai haver distinção entre céu e terra, apesar de ter o céu. O que eu quero dizer quando eu falo distinção? É porque não vai haver mais separação entre a morada de Deus e a morada dos homens. Porque o próprio Deus vai habitar entre os homens. É uma das diferenças do milênio. Do milênio, apenas Cristo vai estar aqui. Né? Mas na eternidade é Deus e o homem. Vai haver essa comunhão perfeita. E depois Apocalipse 22, 5 diz: E ali não haverá mais noite, e não necessitam de luz de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina e reinarão para todo sempre. Porque a glória de Deus vai ser tão intensa que para que vai ter esses astros? Né? Ele vai estar trazendo a luz que todos nós precisamos. E isso eu não falo só uma luz espiritual, eu falo no sentido físico mesmo. Porque a palavra de Deus nos mostra quando tem as revelações, as profecias que falam sobre questões físicas e outras que são apenas espirituais, que são enigmas, né? Que tem uma mensagem codificada ali por trás. Não, mas aqui é bem literal mesmo. E o Senhor vai estar aniquilando completamente a morte. O reino de Cristo e a submissão final ao Pai. Antes da eternidade, Cristo reinará sobre todas as coisas. No final, ele vai entregar o reino ao Pai. Porque Cristo, ele vem para cumprir o plano divino. Por isso que ele diz: Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Porque eu vou concluir todas as coisas. E a palavra do Senhor diz em 1 Coríntios capítulo 15 que Cristo vai estar entregando ao Pai todo o reino. Diz assim: depois virá o fim, quando entregar o reino a Deus, ao Pai, quando houver abolido todo o principado e toda potestade e poder, porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser abolido é a morte. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então você vê que coisa maravilhosa é essa relação de Cristo com o Pai. Ele, quando concluir toda a sua obra, ele vai colocar diante de Deus: Pai, eis aqui todo o plano redentivo, o seu plano que confiaste a mim, eu entrego a ti. E ele vai se sujeitar ao Pai. O milênio é um período de 1000 anos em que Cristo vai estar governando aqui na Terra. Ele vai reinar sobre a Terra. Ele vai restaurar Israel, país, e ele, desde lá de Jerusalém, ele vai governar todas as nações. Então, vai haver distinções entre povos e vai ter uma administração terrena. Agora, a eternidade vai acontecer após o milênio. Na verdade, após o julgamento do trono branco, que é o juízo final. Deus vai criar, então, novos céus e nova terra, ou seja, essa terra que nós vivemos, ela vai ser destruída pelo fogo, conforme está em 2 Pedro, capítulo 3. Vai criar novos céus e nova terra, onde não haverá mais divisões geopolíticas, nem pecado, nem morte, e todos os redimidos viverão na Nova Jerusalém, na plenitude da glória divina. Por quê? Porque que é o capítulo 47,
Muitos acreditam estar falando sobre a eternidade, mas na verdade está falando sobre o milênio de Cristo. Ezequiel, ele está mencionando ali elementos terrestres e geográficos. E isso não vai existir no estado eterno. Aí você pergunta assim, mas Apocalipse capítulo 22, versículo 2, fala que as folhas da árvore da vida vão dar cura às nações. Então, como que não vai haver essa divisão? Não, vai haver sim os povos, as tribos, né? As pessoas que foram compradas por Cristo. Mas você pode ver na descrição do novo céu e da nova terra que não vai haver mais o quê? O mar. O mar, ele traz essa divisão aos povos. Isso não significa que não vai ter água, vai sim, mas não vai haver necessidade de ter o mar. Até porque o mar é algo que existe no planeta Terra para trazer purificação ao ecossistema. Então não vai haver essa necessidade um novo céu e uma nova terra, não vai precisar. Entende? Mas todos vão viver no mesmo governo, na mesma administração, vivendo em comunhão, sem disputas, sem fronteiras. Não precisa dessa realidade. E isso nós já vamos começar a viver um pouco já no milênio. Quando você vê o milênio não vai ter soldados, né? Não vai ter espada, nada disso. Por quê? Não precisa. Vai estar sendo governada pelo próprio Deus. A mesma coisa vai acontecer na eternidade. A eternidade é a consumação do plano de Deus. É viver para sempre com o homem, habitar entre os homens. Só que isso não foi possível quando ele colocou Adão e Eva no jardim, porque eles pecaram. Então, 7 dispensações da obra de Deus aconteceram para que Deus pudesse resgatar a humanidade. E eu quero finalizar esse vídeo falando para você que existe uma eternidade que nos espera. E essa eternidade não é após a morte em si, mas sim de novo céu e uma nova terra, em que todos aqueles que morrerem em Cristo Jesus um dia vão ressuscitar. Então, nossa mente tão limitada que é, a gente já consegue sentir tanta alegria ao imaginar. São muitas coisas que vão ser reveladas na eternidade. E o que é importante fazermos para viver essa eternidade é ter o nosso nome escrito no livro da vida, porque só estes vão estar possuindo o reino de Deus. E é por isso que nós precisamos pregar o evangelho, falar às pessoas sobre o plano da salvação. Quantas pessoas não têm esperança, não sabem as promessas que Deus fez ao homem. E é por isso que nós precisamos pregar um evangelho autêntico, genuíno. Porque qual é a pessoa que não pensa? O que vai acontecer com ele após a morte? O que ele espera dessa vida e o que ele espera da outra que virá? E Deus, ele conta conosco nesse serviço, nessa obra, ensinar as pessoas sobre o caminho eterno. E esse caminho eterno só é possível por causa de Cristo. Nós devemos tudo a Ele, tudo a Cristo, toda a obediência dele. Por ele ser fiel ao Pai em cumprir essa missão, é através dele que nós conseguiremos viver para sempre, habitando numa nova terra, numa nova realidade com Deus. Amém?